Bom, vamos lá, aula 19. Eu coloquei o fundo diferente aqui atrás, né, de um grande esquema industrial, né, de produção de etanol e açúcar. Mas antes de explicar nesse processo, eu vou mostrar para vocês alguns processos que eu peguei na internet já faz um tempo, que são mais simples, né? Então, eu vou começar pelos esquemas, né? Não vou dizer processos, esquemas mais simples, depois eu volto para cá, né? Explicando ele com maior complexidade, né? Porque é uma indústria sucroenergética é uma indústria complexa, é uma indústria química, né, complexa por natureza, né, estão vendo que tem muitas operações, né, os químicos chamam de operações unitárias, tem lá alguns equipamentos, aí, como estão vendo aqui vários traços, linhas verticais aí, trocadores de calor, aí tem uns aparatos aqui, por exemplo, decantadores, né, com funil, aí outro trocador de calor, né, outro aqui em cima, enfim, né, algumas estão bem pequenos aqui, né, umas bolinhas, né, com desenhos aí representando as bombas, tá? E assim por diante, ó, mais bombas, aí tem umas torres aqui de destilação. Estou vendo que é bem complexo, né? Às vezes nós perdemos aí com essas linhas, né, linhas de transferência de fluidos diversos, confundido com essas linhas traço dois pontos aqui, né? Mas vamos lá, eu vou aqui apresentar alguns esquemas mais simples, né? Depois eu parto para os mais complexos. Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Acho que eu tinha parado nesta foto, né? E que ele falei um pouquinho, né? Desde a entrada, né? Da cana na indústria, né? Até a produção do etanol, tá? Eu confesso que eu não sei dizer se essa planta industrial tem produção de açúcar, não aparece, né? Mas olha um monte de bagaço. Então, essa usina aí está bem munida aí de combustível renovável, aí, inclusive para atuar na entre-safra, se for o caso, né? Vamos partir para esse aqui. Esse aqui é um processo bem mais simples, né, do que o primeiro que está aqui atrás, mas tem algumas diferenças, né? Mas são poucas em comparação a este processo e a este aqui, né? Inclusive tem algumas coisas que eu falo aqui que não tem nesse aqui que está atrás de mim, tá? Que é proveniente desse link aqui, ó, sugestão de link, enfim. Vamos lá. Um grande elemento essencial para uma indústria é água. Então, o que eu tinha comentado aí nos vídeos anteriores, né? No vídeo anterior, desculpa, que até um tempo atrás havia um grande consumo de água, né? Extraía-se um grande consumo de água. Até se falava em torno de 20 metros cúbicos de água extraída da natureza por tonelada de cana. Isso na década de 70. Com o tempo, né, houve a necessidade aí da recirculação de água, recuperação, né, reciclagem dessa água, e também diminuição de perdas, desperdícios, recuperação de condensado, de sistemas de vapor, recuperação de vapor, né, passa o processo de condensação e recircula essa água. Sabe-se que há águas, né, circuito de água, né, tanto estado líquido quanto de vapor, de diferentes graus de pureza. Então, tudo começa do manancial. Aqui está representado por um rio ou por um lago, né, pode ser oriundo do lençol freático. Então, sabe-se que com o tempo, em muitos lugares Brasil afora, então, e outros países também, a oferta de água está caindo, está chovendo menos, a população está aumentando, o consumo de água está aumentando, né? Apesar que nas cidades o consumo de água por habitante está diminuindo, graças às ações de minimização de desperdícios, né? Tanto por parte da população quanto por parte das concessionárias, do poder público e das indústrias também. Porque o custo, né, por metro cúbico está aumentando, e muito, né? Talvez até mais do que a inflação. Então, há uma necessidade, né, de gerir essa água, porque também, né, menor consumo de água, menor consumo de energia elétrica para o bombeamento, enfim. Eu nunca vi nenhuma usina falar, por exemplo, de aproveitamento da água da chuva. Claro que precisaria de uma cisterna enorme, uma represa enorme para coletar, mas imagino eu que não seja impossível, né? E aí usar essa água, né, para evitar aí problemas, né? Também nunca vi falar de usina parar por falta de água. Pode ser que eu esteja falando bobagem,
Mas como nós estamos falando de um insumo que não é gratuito, tem regiões aí, por exemplo, Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, no estado do Rio, já se está cobrando pelo metro cúbico de água, está captado do Rio Paraíba do Sul, que é um rio que nasce lá na altura de Interior Paulista, Jacareí, e deságua lá no norte do estado do Rio de Janeiro, na altura de Campos, Campos dos Goytacazes, por ali. Cidades próximas, não lembro exatamente. Bom, e sabe-se, né, que são necessários diferentes processos de tratamento dessa água, mas tudo começa com o processo preliminar. Quando você capta água, né, tem lá a filtração, né, tem os filtros mais grosseiros, né, e aí depois passa por filtros mais finos, até ter uma água ainda não potável, não uma água turva, que aí passa por tratamentos aí de como é que se fala, né? Floculação, né? Floculação, decantação, aí aplica-se materiais mais diversos, polímeros, sulfato de alumínio, cal, etc., né? Para retirar, né, materiais, né, que estão na água, né? Inclusive partículas microscópicas, né? Para a água deixar de estar turva e estar mais cristalina, mais transparente, né? E aí, a partir daí, depois coloca-se cloro, se for o caso, é para a produção da água potável. Tá bom, que auxilia a desinfecção. Mas claro que todo o processo desculpa, processo não, todo o projeto da usina tem que levar em consideração a qualidade da água, porque a partir da qualidade da água e um manancial mais próximo, disponível, né, em volume suficiente, você pode fazer o projeto da estação de tratamento de água. Então, se constatado uma água bem limpa, por exemplo, uma água de um aquífero, os gastos são menores. Tá? E mesma coisa do abastecimento urbano. Só que tem processos adicionais, por exemplo, da água para geração de vapor, vamos supor, para baixa pressão, talvez até média. Aí necessita-se de soluções adicionais como equipamentos, né, elementos, né, para deionização e também desaerador, para tirar íons e oxigênio. Beleza. Aí tem um nível acima, né, que aí são, além desses componentes, desses dispositivos, outros adicionais, para ter uma água mais limpa possível para um sistema de alta pressão, que é aquele que vai alimentar, por exemplo, uma turbina a vapor, que é uma máquina rotativa que atua até mesmo a dezenas de RPM, que não ter nada de material que possa acarretar aí abrasão, corrosão. Então, por isso tem que ser uma água extremamente destilada, né? E aí, no caso de uma caldeira, né, um sistema fechado, né, para quem já fez termodinâmica ou está fazendo, sabe, né, o ciclo Rankine, que é o ciclo fechado de vapor, caldeira, turbina a vapor, condensador, bomba, retorna ao processo. Né? Embora tenha aí uma parte aí, né, onde há a rejeição da água, no outro esquema do processo industrial, não próximo mais do que está aqui atrás, ele mostra com mais detalhes. O intuito aqui é falar sucintamente do processo como um todo. E sabe-se que há uma grande sinergia entre eles, entre esses processos, embora esta sinergia que eu vou falar não está aqui, mas aqui o de trás tem, que é a presença dos trocadores de calor, né, onde há o fornecimento do calor residual de um setor que vai para o outro. Por exemplo, vamos supor aí, sai o caldo do tratamento do caldo bem quente, que vai aquecer um fluido, obviamente, mais frio de outro setor, visando a eficiência energética. É isso que eu estou falando. Então, há um cuidado muito grande do tratamento da água, tá? Desde processos onde a qualidade suficiente, né? Algo comparável, talvez, à água potável, como a água para embebição, extração do caldo, né? Como também a água, se for a cana cortada manualmente, né, que tem a lavagem da cana, né, uma água usada para lavagem, tá? Que é uma água que não necessita ser tão pura assim, do que a água de caldeira, então é uma água que no máximo passa por floculação, desinfecção, né, colocando cloro, hipoclorito de sódio, ozônio, que seja, né? E é isso. Também a água para jardinagem, lavagem de pátios, de armazéns de açúcar, ou uma água aí que pode auxiliar aí na limpeza, por exemplo, das dornas de fermentação, se for o caso, limpeza lá
do sistema de destilação, etc., né? Dos processos, né? Mas assim, mais limpeza, né? Embora não use apenas água, né? Algo muito além disso. Só que se sabe, né, que já está melhorando a gestão das águas numa indústria, e atualmente fala aí um consumo de menos de 2, vamos colocar aí, não sei se está atualizado, 1,8 metro cúbico por tonelada de cana. Então, esse consumo está diminuindo cada vez mais, né? Inclusive o consumo de vapor nas caldeiras, né? Mais para frente tem até uma informação aí que as caldeiras mais modernas utilizam metade do vapor do que utilizava as caldeiras de pressão e temperatura mais baixas, tá? Porque atualmente fala aí em caldeiras aí de pressão de cerca de entre 60 a 90 bar, com temperatura em torno de 520 graus Celsius, eles estão consumindo a metade do vapor das caldeiras de 21 bar, 350 graus Celsius, né? Então, pressões aí 4 vezes maior, temperatura quase o dobro, está consumindo metade do vapor, tá? Mas o vapor, lógico, uma entropia muito mais alta, né? Um salto tálpico maior. Explico depois aí. Então é isso. Então, assim, nada impede de ter, por exemplo, né? Como disse, eu nunca vi uma planta industrial com coleta de água de chuva, claro que teria que ser um negócio absurdamente grande, tá? Visto que está tendo aí uma competição, né, entre a água para fins industriais, para fins agrícolas e também para fins urbanos. Sabe-se que mais ou menos 70% da água consumida no mundo é consumida para atividades agropecuárias, e o restante, indústrias e cidades. E aí vocês podem imaginar que uma indústria próxima a uma cidade, zona urbana, pode ter problemas, né, conflitos com a gestão da água. Muitas vezes se dá, claro que, pelo menos na teoria, né, deve se dar prioridade à água para abastecimento urbano. Aí, se em algum lugar isso acontece, claro que a indústria fica prejudicada, aí pode gerar processos, etc., processos na justiça, enfim, né? Eu imagino o tamanho da encrenca. Então, nada impede de, além de fazer uma instalação, né, para coletar água da chuva, também recuperar a água da vinhaça, porque eu até falei meio que por cima, né, que acho que 2 vídeos anteriores, que a cada litro de etanol produzido se produz em torno de 8 a 15 litros de vinhaça. Uma parte dela é água, então se você recuperar essa água, imagine o quanto de água aí que pode entrar no processo, né? Principalmente para processos onde requer uma água não tão limpa, em comparação à água da caldeira, por exemplo, ou algum outro circuito fechado de vapor. Então, é água para ebulição, é água para diversos processos, como eu já falei. Então, uma usina como essa, a longo prazo, ela pode se tornar credora de água, podendo vender água para uma outra indústria e até mesmo vender a água, claro que depende da qualidade, vender uma água para abastecimento urbano. Por que eu estou falando isso? Porque tem cidades de porte médio que estão captando água a 15 quilômetros de distância. Porte médio, porque uma cidade a 15 quilômetros tem um rio, então faz a captação dessa água, às vezes tem problemas de bombeamento. Então, uma água oriunda de uma usina como essa, ela pode ser algo complementar, tá? E é bastante água, porque vocês podem imaginar aí, uma usina que produz, vamos supor, uma usina cuja capacidade aí é 4 milhões de toneladas por ano, vamos supor, ou por safra, vamos colocar por safra, mais bonito, né? 4 milhões de toneladas. E aí uma usina gera em torno aí de 80 litros de etanol, 80 litros de etanol por tonelada de cana. Aí faz os cálculos, né? 80 vezes 4 vai dar 320 milhões de litros, 320 mil, vamos colocar 320 mil metros cúbicos. Acho que é pouco, né? Não, tá bom, isso mesmo. 320 mil metros cúbicos de etanol, multiplica por 10, vai dar 3 milhões e 200 mil, 3 milhões e 200 mil metros cúbicos de vinhaça, considerando aí 10 vezes maior, proporção para 10. E como mais ou menos 90% da vinhaça é água, acho que até mais que isso, então vocês podem imaginar em torno aí de, no mínimo, 2 milhões e meio de metros cúbicos de água. No mínimo. Pode pôr mais, 2 milhões e 800, talvez.
E aí é que aqui não aparece nenhum dos três, mas existe a tecnologia da concentração da vinhaça, que você pode desidratar a vinhaça até ter um teor aí, um pouquinho de água, né? Então não vai pegar totalmente, mas imagina aí o mercado potencial que pode ser gerado em alguns lugares, né? Aí instalando, né, aquedutos, né, até uma indústria aí que consome, né, intensivamente água, até mesmo para abastecimento urbano, desde que controlando aí a qualidade da água. E muitas vezes uma água que sai da indústria, como ela passa por processos térmicos, eventualmente algum processo químico, é natural que seja uma água sem micro-organismos, sem agentes patógenos, né? Basta controlar aí sais, elementos, né, que obviamente deve ser minimizados, mas com certeza coliformes fecais, micro-organismos, eles não vão ter, tá? Ou se tiver, vai estar dentro do controle. Então é um mercado muito grande, né? Que eu confesso que eu nunca vi, pode ser uma fantasia da minha parte, mas só para mostrar, né, que da mesma forma que no passado, por exemplo, a indústria sucroenergética era devedora, né, comprava energia elétrica, agora ela vende, agora ela é credora. Nada impede que no futuro seja com água nas usinas sucroenergéticas, tá bom? E isso é muito preocupante, visto que em alguns lugares, né, falta água para o setor produtivo, tá bom? Então, o que vocês estão vendo, né? Captação, tratamento de água, né? E aí tem aqui, por exemplo, engraçado, né? Uma água não tratada, ele está indo aqui, por exemplo, para a limpeza da cana. Porque, como tinha comentado anteriormente, que aquela água que é colhida manualmente, né? A cana passa por lavagem, né? Limpeza com água. Ao passo que a cana colhida mecanicamente, ela passa por limpeza seco. Então, só pela mudança do método de limpeza da cana, devido à mudança do método da colheita, acarretou aí uma diminuição da captação de água da natureza. Mas vamos lá, uma água não tão pura, como vocês estão vendo aqui, sem passar por estação de tratamento nesse diagrama. A água vai aqui para lavagem da cana. Aí lava a cana, passa para o decantador, né? O que é decantador? Os sólidos, eles vão tender para baixo. Por quê? Porque a cana tem pedra, tem terra, areia, muitas impurezas minerais que, em geral, são menos, uma parte deles são mais densos do que a água, então tende a descer, né? Nada impede passar por processo suplementar colocando floculadores, né, para flocular os elementos, né, que não decantaram, né, poeira bem fina, enfim, tá bom? Então aqui, ó, decantador, depois retorna o processo. Mas antes disso, é muito importante falar o quê? Da recepção da cana. Mas faltou só um negócio aqui. Para onde vai essa água tratada? Caldeira. Tá? Por que a caldeira? Porque a caldeira vai fornecer vapor a baixa, média e alta pressão, e as turbinas, muitas turbinas, tanto de condensação quanto de evaporação, têm extrações. O que seriam extrações? Saídas, sangrias de vapor, porque para quem não conhece, né, uma turbina a vapor ela é composta por várias fileiras de pás. Então, por exemplo, entra vapor aí a 80, vamos supor aí a 80 bar. Entra 80 bar e há uma queda regressiva dessa pressão, porque o vapor ele passa por várias fileiras de pás. Começa com uma fileira com diâmetro maior, com pás maiores, e vai diminuir o diâmetro e vai diminuir também o tamanho das pás. Por quê? Porque há uma conversão dessa energia, né, termodinâmica, né, em energia mecânica. E aí vai diminuindo a pressão, só que no meio do caminho pode ter uma sangria, e aí entra vapor, por exemplo, 80 bar, e na sangria sai a 50, por exemplo. E no final da turbina sai a, sei lá, 10 bar, vamos supor. Então pode ter aí, tem aí certamente um vapor de alta, né, que é o de entrada da turbina, saindo uma pressão mais baixa, tendo sangria ou sangrias de média pressão. E aí essas sangrias, né, elas podem fornecer vapor, né, para a caldeira novamente, né? Então há uma regeneração para aumentar a eficiência termodinâmica ou esse vapor parcial ou totalmente pode ir para processos diversos.
é que vocês podem ver aqui, por exemplo, está bem pequenininho aqui, ó, processo de produção de açúcar, está entrando vapor no secador. Porque o vapor é um veículo, né, de calor. Então, é um agente, né, um vetor energético, fonte de calor. Então, onde nós vamos ver aqui circuito, ingresso de vapor no secador, cozedores, por exemplo, aqui, cozedor massa A, tá? Aquecedor no tratamento do caldo, 2 aquecedores, né? E que mais? Aqui não aparece no destilador, aqui não aparece no destilador, mas certamente aqui que no escrito vinho, né, que é o produto, né, da fermentação, né, deveria ter aí um ingresso de calor, né, porque deve entrar vinho a alta temperatura nas suas de destilação, mas tudo bem. E também, né, tem ingressos de água. Então, por exemplo, na produção de açúcar aqui, ingresso de água. Acho que aparece só na produção de açúcar. Tratamento do caldo aqui não aparece. Ok. E aí tem. Opa, desculpa. Teria que entrar aqui também a tal da água de bebição. Vocês estão vendo aqui, né? Que tem saída de vapor da caldeira, vai. Assim, quando tem esse sinal aqui, que vai para diversos processos dentro da indústria, né? Nada impede também, né, de um pouco desse vapor ir para a extração do caldo para aquecer a água de bebição. Nada impede também, né, para matar micro-organismos, enfim, né, que possa comprometer o desempenho do processo industrial como um todo. Bom, então, assim, claro que o vapor a alta pressão e temperatura vai para a turbina a vapor, né? Como falei, aí pode ser dividido em vários critérios de classificação, né? Por exemplo, de acordo com a pressão de saída, de contrapressão sai uma pressão acima da atmosférica, de condensação sai uma pressão abaixo. A maioria das usinas, elas adotam turbina a vapor de contrapressão. Condensação, algumas possuem, só que ela é mais cara, porém é mais eficiente. Então, gera um salto entálpico maior, né? Tornando elas mais eficientes. Em tese, geram mais energia elétrica. E pode ter também outro critério de classificação das turbinas, né? Com ou sem extração, né? Como comentei aqui. Com regeneração na caldeira, né? Aplicando mais calor, ou fornecendo aí vapor oriundo das sangrias, né? Para processos mais diversos aí dentro da indústria, tá? Como já mostrei agora há pouco. Então, vocês estão vendo aqui caldeira, vapor, etc., né? E, basicamente, vocês conhecem aí pelo ciclo Rankine, né? Caldeira, turbina a vapor, condensador, bomba, né? Que é um ciclo fechado bem simples, né? Claro que uma usina é muito mais complexa que isso, tá? Então, tá. Falei aí da gestão da água, né? Mais para frente, não no primeiro, mas o próximo, ele vai mostrar com mais detalhes, eu vou falar novamente sobre esse processo. Vamos lá, vamos falar sobre a recepção da cana bem rápido. A cana chega, né? Aí estou vendo aqui guincho, hilo. Gente, eu estou comentando aqui os processos bem rápido, tá? Porque nos próximos vídeos eu vou falar com mais detalhes, vocês vão ver fotos. O caminhão, ele chega, né? Ele é tombado, tem lá uns guinchos, né? Meio complicado de explicar, em fotos é mais fácil. Ele tomba a carroceria, né? E conduz, né? A cana ao plano inclinado, que depois ele vai para fazer a limpeza, né? Com água, se for colheita manual ou colheita mecanizada, peneiras rotativas, ventiladores, né, para separar o menos denso que a palha com o mais denso que a cana, aí passa por peneiras rotativas aí para tirar pedras, né, porque pedra mais denso, né, porque o ventilador em si não consegue separar a pedra da cana, mas consegue separar a palha dos demais, né. Aí a peneira tira pedras pequenas, terra, aí dá uma sacudida, né, dá uma agitada dentro da peneira aí para soltar um pouco de terra, de lascas de terra que pode ficar grudadas na cana. E vou dizer uma coisa, experiência própria. Depois de uma chuva ou colheita de cana numa terra molhada, para depois tirar essa terra é um parto, tá? É bem difícil. Tá lá, mancha, tá?
Aí imagina, né, manchando de terra, aquela superfície cortada, né, do interior da cana. Pensa no desespero que é. Aí, que mais? O hilo, né, estou vendo aqui guincho, o hilo, né, ele descarrega, né, então há um descarregamento desigual, né, a cana cai tudo de uma vez, mas os processos industriais sempre têm dispositivos para tentar homogeneizar os circuitos em geral, né? Então, há um tombamento súbito da cana, né? Vai quase tudo de uma vez, e aí, na própria esteira, né, que vai conduzir a cana, né, tem uma esteira, né, com vários dentes, que elas permitem, entre os dentes, melhor dizendo, as fileiras de dentes, permitir que seja içado, seja conduzida uma quantidade constante de cana. Vocês vão ver isso principalmente na moagem. Tá? E aí, nessa esteira, tem lá nivelador, né? Nivela assim, como o próprio nome diz, o nível, né? Homogeneizando essa cana. É como se fosse um pulmão, né? Quando fala pulmão, gente, é procurar homogeneizar o fluxo oriundo de um fluxo que não está homogeneizado. Então, vem aí um fluxo irregular, converte fluxo irregular para um fluxo mais regular. É o princípio do funil. Tá? Você coloca lá uma vazão qualquer, mas o que sai ela é constante, desde que mantenha, né, esse material. Então, nivelador, picador, com o próprio nome diz, corta em pedaços menores, e desfibrador, que ela provoca a expansão da cana, né, expondo as fibras, que a cana é altamente fibrosa, para depois facilitar a moagem. E aí, está faltando aqui, mas nos próximos aparece, eletroímã. Por quê? Porque às vezes solta pedaços de ferro, aço, parafusos, porcas, arruelas, etc., do caminhão até elos de corrente, enfim. Então, ter lá o eletroímã para evitar o ingresso de material que não seja cana, né? Imagina entrar metais aqui na moagem, né? E vocês estão vendo nesse diagrama que mostra aqui 6 ternos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternos. Claro, tem indústrias que tem 5, tem 4, tem 7, varia, né? E sempre o que é a moagem, né? É um processo, né, de extração do caldo por pressão, rolos. Mais para frente, né, nos próximos vídeos, vou mostrar a descrição desses rolos. Mas basicamente são as usinas mais antigas, os termos são acionados por turbinas a vapor. Vapor de onde? Da caldeira. As mais novas, elas são acionadas por grandes motores trifásicos elétricos, né? Grandes motores elétricos trifásicos. Cuja eletricidade, obviamente, é gerada na própria usina. Então, eles acionam, né? E o primeiro caldo, o primeiro terno, né, o que eu extraio uma parte do caldo, aí vamos dizer aí, talvez mais de 60%, e aí esse caldo vem para cá, ó, caldo primário. Neste caldo primário, ele passa aqui por uma peneira, pelo desenho parece uma peneira rotativa, né? Para extrair, por exemplo, materiais assim, terra, enfim, né? Bagacílio, como vocês estão vendo aqui, né? Embora tá mostrando bagacílio saindo do penúltimo, mas pode ser bagacílio também, porque, quer dizer, é mais difícil, desculpa, falei besteira. Bagacílio é pequenos pedaços de bagaço. Então, pode até ser que saia bagacílio do primeiro, mas o bagacílio sai mais assim devido ao fato de estar processando muito bagaço. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém vai lá tomar caldo de cana, vai na feira, vai no quiosque, vai numa lanchonete, etc., né? A cana é introduzida no engenho e aí vai moer a cana. Muitas vezes o cara pega a cana moída, que ainda está meio que inteira, dobra ela, moe de novo, depois dobra de novo, fica dobrado aí 3 vezes, 2 vezes, né? 4 partes, né? E aí taca de novo lá na moenda. Claro que depende da potência da moenda, às vezes o pessoal faz isso só 2 vezes ou 3 vezes, enfim. Mas sempre a maior parte do caldo sai do começo, né? Aí depois sai um pouquinho menos, depois um pouquinho menos. Aí depois não compensa mais e descarta o bagaço. Só que o bagaço que sai dos engenhos, né, que tem locais onde faz o caldo de cana para beber,
sai meio que inteiro, às vezes fica meio espedaçado. Mas agora, o bagaço que sai da extração do caldo e vai os pátios de bagaço, como estão aqui, ele sai bem destruído mesmo, sem pedaços. Por quê? Porque ele foi muito processado aqui, vocês estão vendo, ó, 6 ternos. Então, imagina o quão destruído está esse bagaço. Mas por que isso? Porque, ao contrário das lanchonetes, né, que visa a produção apenas do caldo, aqui na extração do caldo, né, independente se é moendo ou difusor, o objetivo principal é extrair o máximo de açúcar possível, porque tem duas questões. Primeiro, se extrair mais açúcar no processo aumenta o rendimento, o faturamento da usina. E segundo, tem que ir um bagaço com menos açúcar possível na caldeira. Acho até que eu falei anteriormente, né, para não dar problemas aí. Se eu não falei, eu falo de novo. O que que acontece? Inclusive, já fui parte de banca de aluno de TCC da engenharia mecânica que fez um trabalho, né, pegando dados de uma usina, que ele fez estágio, e que mostra os resultados da deficiência da caldeira com bagaço com diferentes teores de açúcar. Então, por exemplo, um processo de extração de caldo com eficiência de 98% vai ter os 2% restantes de açúcar no bagaço, que é bem diferente do bagaço 5, que isto é, com eficiência de 95%. Isso gera consequências negativas dentro da caldeira. Por quê? O açúcar, se você queimar ele, né, ele gera aquele caramelo. Mas como a temperatura de chama da caldeira é muito grande, né, fala aí em 900 graus, mais ou menos, então a tendência é de muitos componentes, inclusive inorgânicos, deles volatilizarem. Não todos, né, mas, por exemplo, cloro, tendência de volatilizar. Só que a caldeira é composta por 9 partes, digamos assim, em geral. Caldeiras aquatubulares, bom, todas as usinas que processam cana, até onde eu sei, trabalham com caldeiras aquatubulares. Então, tem 3 economizadores, tem 3 aquecedores, tem 3 superaquecedores. Por que 3 de cada? Porque é baixa, média e alta pressão. E aí, é claro que a parte onde as temperaturas são mais altas são aquelas mais próximas à região da combustão, que são os tubos onde ocorre a produção do vapor superaquecido, que são superaquecedores. Pode alcançar temperaturas de 900 graus ou maiores. Então, há volatilização de muitos componentes, só que à medida que os gases vão diminuindo a sua temperatura, passando pelo evaporador, depois economizador, vai diminuindo a temperatura e algumas frações são condensadas. E aí, nada impede de uma parte desse açúcar que foi queimado volatiliza, formando crostas, como se fosse crosta, uma mistura de caramelo com cinzas. E aí forma uma casca em volta dos tubos, né, porque uma caldeira é composta por feixes de tubos, formando o tal do efeito iglu, que é a mesma coisa que acontece com geladeiras que não são frost-free, que forma aquela crosta de gelo no congelador. Efeito iglu, o que seria? Forma um isolante térmico diminuindo a eficiência. Tá? Então, além do fato de estar introduzindo mais palha e mais cana suja e palha suja no processo, está gerando mais cinzas, mais impurezas, tá adicionando aí a problemas que ocasionalmente ocorrem com a extração do caldo, tendo mais açúcar no bagaço, trazendo aí paradas não programadas para efetuar limpezas profundas, né, usando substâncias cáusticas bem pesadas, tá? Fazendo limpeza, às vezes nem um jato de água consegue tirar o suficiente. Imagina aí a complexidade. Bom, então o que acontece? Extração do caldo, né? Então, primeiro o caldo primário. Aí estão vendo que a partir do terceiro terno está tendo ingresso aqui, que é a água de bebição. Por quê? Porque a partir daí há uma inserção de água no processo, uma temperatura acima da temperatura ambiente, né, para fins de desinfecção da água, né? Então, uma água um pouco mais quente, né? Também o calor da água auxilia, né, na extração dos açúcares do bagaço, até chegar o último aqui, né, já ter aí um bagaço
com 50% de água, e depois conduz ele para um pátio para secar o sol, aí diminui de 50% para, sei lá, 30%, 25%, dependendo das condições ambientais do local, para algum momento queimar na caldeira. Tá? Então, vocês estão vendo aí caldo primário, caldo secundário, e o caldo dos últimos ternos, né? Como o bagaço está bem destruído, também porque os rolos, né, são rolos dentados, né? Para frente vocês vão ver, é para destruir a cana mesmo, né? E aí surge um caldo com alto teor de bagacílio, pedaço de bagaço, né? Mas nada impede também, por algum motivo, né, ser um pouco de palhiço no caminho, que é pedacinhos pequenos de palha que não passaram no processo da limpeza, né, da cana picada, né? Enfim, aí passa por uma peneira, aí aparentemente uma peneira rotativa e que sai um material sólido compresso, tá? Porque com peneira, uma peneira rotativa, né, uma peneira rotativa, né, ela comprime o material para tirar o máximo de água e forma um material bem seco. Tá? Que nem no final aparece aqui, ó, filtro rotativo a vácuo para a produção da torta de filtro, que é um subproduto, né, mistura de terra floculada, pedras e tal, ou até mesmo bagacílio, palhiço, se tiver, que ele foi comprimido, né? O filtro prensa. Então, o nome mais bonito, filtro prensa. Tá bom? E pelo desenho é rotativo, né? E aqui tá falando que é a vácuo, né? Sei lá. Confesso que eu não sei como é que funciona o processo a vácuo aí, mas enfim. Então, tem a extração do caldo, né? Eu falei aqui da caldeira, vocês estão vendo aqui que, claro que depende da biomassa, mas vamos falar aí 2% de cinza, se for pensar em bagaço, então a cada 100 toneladas de bagaço, sai 2 toneladas de cinza, essas cinzas podem ser usadas aí para correção do solo, pode até misturar concreto em pequenas quantidades, asfalto, aí que não dá problema nenhum, né? Tem muitas pesquisas em cima disso. E aí vocês estão vendo, né, caminhão de bagaço. Algumas indústrias compram bagaço das usinas, tá? Porque tem usina que tem bagaço sobrando. Ora porque as caldeiras são de menor potência, não há, algumas delas não possuem contratos junto para comercialização da energia elétrica, então sobra. Então, na verdade, são várias indústrias Brasil afora que compram bagaço. Se vocês forem ver, isso até aparece no Balanço Energético Nacional, o uso do bagaço para fora do setor sucroenergético. Bem mais para frente, posso até falar do uso do bagaço, da palha para produção de briquetes e pellets. Bom? E até mesmo se triturando bastante a alimentação animal. Na Argentina, usa o bagaço para a produção de papel de caderno. No Brasil, no passado, usava, mas depois popularizou a celulose do eucalipto. Fibra curta, né? Se for pensar algo fibra mais longa, como de jornal, pode ser de pinos ou de alguma madeira vindo de outro país, né? Quer dizer, celulose de madeiras estrangeiras. Bom, as usinas mais modernas, elas geram mais ou menos 80, 85% da energia elétrica é comercializada. 20, 15% é consumida no próprio processo industrial, usinas mais modernas. Parece que um pouquinho mais da metade, em torno de 60% das usinas brasileiras, se não me engano, comercializam energia elétrica. Injetam, né, no Sistema Interligado Nacional. Claro que precisa de um vultoso investimento, né, para fazer a conexão da usina a uma linha de transmissão mais próxima. E em algumas usinas isso não é possível porque torna-se inviável economicamente. Cada caso é um caso. E só que, eu não sei se eu falei anteriormente, eu acho que eu falei que há uma demanda reprimida. Se o Brasil aproveitasse todo o potencial energético que possui da cadeia do bagaço, né? Vou falar apenas do bagaço, poderia gerar 6 vezes mais energia elétrica, usando aí caldeiras mais modernas, turbinas mais potentes, enfim, né? Isso que tem outras fontes de energia também, como biogás proveniente da vinhaça, que é uma outra história. O que mais? Bom, vocês estão vendo aqui, né? Extração do caldo, peneira, tratamento do caldo. O tratamento do caldo é um processo, né, que aborda pequenos processos físicos, térmicos e químicos. Físico, filtragem, centrifugação, se for o caso. Claro que todos esses dispositivos, eles são projetados
dentro do projeto da usina, no questão de volumes, vazões, capacidade, né? E também resistências, porque às vezes, né, um engenheiro, um profissional, né, percebe que pode ir um caldo mais sujo ou menos sujo devido aí às características geográficas diversas, né? Enfim, mas tem que prever quaisquer adversidades, por maiores ou menores que sejam, né? Mas o que vocês estão vendo aqui? Depois de sair da peneira, uma parte desse caldo pode ir para o sulfitador, uma outra parte está indo aqui para um decantador, que depois vai aqui para o preparo do lodo, tá? E aí, tem uma outra aqui, que ela vai direto aqui para o preparo do lodo. Vamos lá, sulfitador, o que vocês estão vendo aqui? Sulfitador, ele é um equipamento, né? Na verdade, é uma máquina que mistura sulfitos com água, tal. É um processo que auxilia no tratamento químico do caldo. E esse sulfitador, a tendência é ele de ser extinto, porque tem alguns países importadores que proíbem a utilização do enxofre para o tratamento do caldo, porque há risco de formação de ácido sulfúrico a ponto de atingir o açúcar, isto é, dentro do açúcar ter traços de ácido sulfúrico. Só que aí já tem processos alternativos, usinas mais modernas, usa ozônio, por exemplo. E nada impede de usar outras substâncias aí similares. Esses 3 diagramas, esse primeiro, segundo, terceiro, que está aqui atrás, o segundo eu não lembro, mas o primeiro e o terceiro tem esse sulfitador. Então, são diagramas mais antigos, né? O de trás aqui, ele, da época da colheita manual, né? Aí vocês estão vendo aqui, sulfitador, dosador, todos esses processos que tem um funilzinho aqui, funcionam como pulmão. Por quê? Porque, por algum motivo, uma parada rápida de uma bomba ou um entupimento de algum processo pode gerar fluxos irregulares. E aí esse dosador, né, esses pulmões, ele serve para estabilizar o fornecimento. Porque imagina o seguinte, fornecer um caldo, né, após o sulfitador. Aqui, por exemplo, né, um trocador de calor, imagine fornecer esse caldo sulfitado, né, podemos dizer assim, com uma vazão irregular nesse trocador de calor. Se fornecer, de repente, uma vazão pequena, como a vazão de vapor vai ser constante, teoricamente, né, então pode ser um caldo no final quente demais, ou se do nada daquela explosão, aquele volume súbito, e aí pode sair um caldo frio demais. Então, por isso que o ideal, né, por exemplo, trocador de calor, ter uma vazão constante, mas não por causa disso também. Porque, como eu mostrei no começo, né, no diagrama aqui de trás, uma usina tem muitos trocadores de calor. E os trocadores de calor são equipamentos, em geral, sensíveis. Tem lá, né, trocadores mais robustos, pelo menos na teoria, mais baratos, né, que são os trocadores casco-tubo, mas muitas usinas usam trocadores de placas. E trocador de placa, as cavidades por onde passam os fluidos frio e quente são cavidades menores. Aí tem que ter um cuidado adicional com a presença de materiais que podem incrustar, materiais sólidos. E aqui vai ter. Então, por exemplo, se colocar uma vazão muito baixa no trocador de calor, a incrustação pode ser acelerada. Então, por isso, muitas vezes, para evitar incrustações, né, deposição de material, se aumenta a vazão do fluido. Isso aí também nos trocadores casco-tubo. Então, o que vocês estão vendo aqui? Uma injeção de vapor, né, um aquecedor, tá? Então, um aquecedor serve aí para aumentar a temperatura do tratamento do caldo, vamos dizer, aplicar temperaturas até acima dos 100 graus Celsius, 105 talvez, para aumentar, para ter um caráter aí desinfectante, né, para matar os micro-organismos que contribuem negativamente para o desempenho tanto da produção de açúcar quanto da produção de etanol. No caso da produção de açúcar, tem bactérias que convertem sacarose e destranas. O que são destranas? São polissacarídeos que contribuem para o aumento da turbidez do açúcar, gerando cor. E o que a indústria não quer do açúcar é cor. Tá? Mais para frente explico melhor.
E aí pode gerar também outras substâncias, né? Porque bactérias vão consumir, digerir sacarose e produzir substância aí que a indústria não quer, né? Isso acontece principalmente na fermentação. Então, vamos lá, o do sulfitador, né? Ele é um processo químico, né? De desinfecção. Aí, no diagrama de trás aparece a aplicação de cal, a aplicação de ácido fosfórico, então é para desinfecção, dependendo da proporção entre eles ali, né? Controle de pH, tá? Porque tem alguns processos que exigem pH mais alto, pH mais baixo, pH mais neutro, enfim, né? Aí tá. Aí, então, vocês já estão vendo aqui um processo químico, térmico, aí chega aqui decantador. Quando fala decantador, né, como o próprio nome diz, para provocar a decantação de algumas substâncias, né, e descer e fazer a separação do líquido menos denso para o sólido mais denso. Nada impede também, depende da situação, colocar um flotador, tá aqui embaixo. Como o próprio nome diz, né, para flotação, para que flocule, né, quando fala, né, união, né, de partículas microscópicas, tal forma elas se aglomeram e uma densidade menor que da água, né, do caldo, no caso aqui, elas estão tendo para cima. E aí faz aí a separação, né? O que está em cima é coletado e o que está embaixo é água, nesse caso do flotador. Mas vamos voltar aqui. Estão vendo que tem dois decantadores, né? Então, nos dois decantadores, o lodo ele sai aqui de baixo, vai aqui para o preparo do lodo, aqui tem um funilzinho, né? Um pulmãozinho, e aí vai uma vazão estável, né? Porque às vezes pode ter uma irregularidade, fechamento de uma abertura do outro, né? Gerando aí uma irregularidade na vazão desse material rico em lodo, né? Só sólido, né? Uma mistura de sólido com líquido. Por que que eu sei disso? Porque após o lodo tem o filtro rotativo a vácuo. Então, o filtro serve para quê? Para tirar totalmente o sólido e vai para o caminhão uma torta de filtro, né? Um material seco. E o líquido que sobrar, ele volta para o processo. Que vocês estão vendo aqui, ó, flotador. Tá? E aí está aqui caldo flotado, e ele volta aqui para os dois decantadores. É que as setas estão muito pequenas. Então, vou lá de novo. Como é que entra no processo? Sulfitador, dosador, um decantador. Aí tem outro aqui, que vai até no decantador direto, mas vai depender muito da qualidade do caldo que sai da peneira, do tipo de processo. Há algumas diferenças, né? Se for o caldo que vai para a produção de açúcar ou para a produção de etanol. Eu, particularmente, não gosto que use o termo álcool, né? Um termo arcaico aí na indústria, mas muita gente usa ainda, né? Porque álcool, todo mundo sabe, tem vários tipos de álcoois, né? Então tá, aí tá indo aqui um caldo para esse decantador e tem esse caldo aqui que, engraçado, vai direto aqui para o preparo do lodo. Provavelmente, vamos supor aí que faça um processo aí, limpeza grossa da peneira, vai um caldo extremamente grosso, sujo, aí sim vai para a preparação do lodo, aqui aí como falei, né, o caldo é filtrado, volta para o processo, flotador, decantador, e o sólido mesmo vai para a torta de filtro. Então, vocês estão vendo aí, a linha aqui de baixo passa para o processo químico e térmico, o segundo vai direto para o decantador, o outro vai direto para o preparo do lodo. Ah, tá. Vocês estão vendo que tem dois decantadores, né? O lodo vai sair por baixo delas, como já falei, e por cima, aqui nas laterais esquerda, até aqui, o caldo decantado. Aí passa por um processo aqui de vapor, e esse aqui direto para a produção de açúcar, ao passo que esse outro decantador, ele já está decantado, regenerador de calor, produção de etanol. O que que acontece? O caldo, ele é aquecido, como vocês viram aqui. Aquecido usando vapor. Então, ele sai, né, dos decantadores, enfim, a uma temperatura bastante alta. E o primeiro processo da produção do etanol é a fermentação. A fermentação exige uma temperatura bem mais controlada. No mínimo 30 graus, 30 a 34 graus para crescimento das leveduras, a partir dos 32 por aí, até acho que 36, para a consolidação, né, da fermentação. Então, quando fala regenerador de calor, é aquecer um fluxo, né,
um fluxo está mais frio, obviamente, né? Do frio para o mais quente, usa esse fluxo para alguma coisa. Aqui não aparece. Se não me engano, o diagrama de trás aparece. Então, na verdade, né, o caldo tratado, ele está bem quente, aí ele aquece o fluido mais frio. Tá? Então, de novo, aqui o decantador do lado esquerdo ele recebe mais vapor, recebe mais calor, porque o processo de pré-evaporador exige calor, ao passo que para as dornas exige um caldo mais próximo à temperatura ambiente. Ocorre aí um arrefecimento. O que é arrefecimento? O processo em que abaixa um fluido a uma temperatura ainda acima da atmosférica. Por exemplo, fluido de arrefecimento do radiador do carro, para diminuir, sei lá, de 100 para 50 graus. Tá? E aqui é o decantador, que vai aqui para a produção de etanol. Beleza? Né? Então, esse é o tratamento do caldo, que envolve processos físicos, químicos e térmicos, né? Vamos lá para a produção de açúcar. O caldo, ele vai para o pré-evaporador, né? Como o próprio nome diz, né? Ele, com o intuito de gerar o tal do vapor vegetal para alimentar o evaporador. Então, fala-se muito em vapor vegetal, que é um vapor, né, decorrente à evaporação da água, que é usada dentro do processo. E aí, aqui no caso pré-evaporador, ele tem uma separação, né? Que o intuito é extrair a água do caldo para ficar o caldo mais concentrado de açúcar, né? E esse vapor, ele contribui também para matar os micro-organismos restantes, os aqueles mais resistentes, né? Para ter um produto mais limpo e higiênico possível. E aqui vocês estão vendo aqui, nesse prédio aqui, um funil, né? Tem várias fotos, acho que eu devo ter colocado também, né? De tanques afunilados de açúcar, uns tanques brancos. Então, no fundo do funil sai o mais pesado, que é o xarope. Então, tá vendo aqui, isso é um xarope, depois vai para o evaporador, e esse xarope sempre sai por baixo de novo. E aí, o vapor vegetal, ele serve lá para complementar, né, o serviço do pré-evaporador, né? E claro que esse vapor final, né, ele vai sair de alguma forma. Vai para algum trocador de calor e retorna o processo? É bem provável. Ou passa por condensador, vira água e volta para algum processo lá para ebulição, por exemplo. Pode ser também. O intuito aqui do processo inicial é aumentar a concentração de açúcar. Aí forma o xarope. Aí tem flotador, provavelmente é necessário para retirar algumas impurezas que sobraram aqui, né? Claro que há perdas, pequenas perdas de açúcar no tratamento do caldo, até mesmo na produção de açúcar. Na produção de açúcar é um negócio absurdo. Mas depois eu vou explicar o porquê. Depois flotador, vapor, para aquecer ainda mais esse circuito aqui, para ir para os cozedores. Tá? Que aí a produção tem centrífugas, uma máquina rotativa, eu não vou entrar em detalhes aqui, a inserção de água, vapor, e aí tem aqui, né, produção de mel pobre, aí tem aqui a centrifugação, né, para separar o açúcar do mel pobre, até sair o tal de açúcar úmido. O que é o mel pobre? O mel pobre é um subproduto da indústria do açúcar e que é usado para fermentação. É que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo bem que aqui no cozedor amassar, né, o mel pobre ele retorna ao processo, mas depois o, o xarope, né, ele vai para o cozedor massa B, desce aqui, cristalizador, centrifugador, aí depois vira mel pobre, quer dizer, vira o mel pobre mesmo, para depois aqui, ó, preparo do mosto, aí já é produção de etanol. Aí tem o açúcar úmido. Mais para frente eu vou falar, mas há um cuidado muito grande com a extração de umidade, porque açúcar muito úmido, ele tem depedramento, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque ele pode se desintegrar a forma daquele pó, típico quando você abre o suco em pó, o saquinho de suco em pó, né? Mas tem que tomar muito cuidado com a umidade, que além de pedrar, ele contribui para a degradação, né? Para estragar, no jargão no popular, né? Então aqui tem secador, o ingresso de vapor, aí depois, né, vai para o armazém,
vai para sacar aquele saco de 60 quilos para exportação, né? Não vou entrar em detalhes aqui por enquanto, mas é um processo, estão vendo, é térmico, acho que totalmente térmico e mecânico, né? Tem centrífugas, etc, né? E aí tem açúcar das diversas qualidades, né? Tem o açúcar VHP, que é Very High Polarization, polarização muito alta. Aí tem o Very High Polarization, né? Que o nível maior de polarização é VVHP, que é um açúcar bruto, que é usado principalmente para exportação. Você não encontra no supermercado açúcar VHP nem VVHP, você encontra apenas o refinado e o cristal. Apenas algumas poucas usinas têm fábricas e refino de açúcar, tá? Porque a produção de açúcar no Brasil, né, ela atende mais o mercado externo do que o mercado interno. Bom, eu ouvi falar, né, que o açúcar não serve apenas para alimentação, pode ser misturado ao concreto, ao asfalto também. Concreto para fins de isolamento térmico. Acho que não, no Brasil nunca ouvi falar. Em outros países, sim. E aí tem o quê? Estão vendo aqui, ó, açúcar para o mercado externo, tudo aqui é açúcar granel. Pode ser ensacado, pode ser dentro da carroceria, tal, do caminhão, do trem, enfim, né? Comércio varejista, aí já é açúcar refinado. Indústria de alimentos, refrigerantes e bebidas, tá? Big Bag são sacos lá de, acho que 1 metro cúbico de capacidade, aí açúcar deve, talvez uns 600 quilos, não sei. E melaço, né, também chamado de mel final, que é o mesmo que pode ir para fermentação, também pode ser usado aí na indústria alimentícia. Aí há um processamento, produção de adoçantes, ou até mesmo como matéria-prima e substituição ao açúcar. E aqui aparece a ração animal, porque o açúcar não serve apenas para dar o gosto doce, mas também para tirar alguns gostos muito marcantes de salgado, amargo ou azedo. Tá? Algumas indústrias, mas aí eu vou explicar depois, né, que algumas indústrias produzem o açúcar invertido. Eu explico melhor depois. A grande maioria das usinas, né, produzem tanto açúcar quanto etanol devido a essa sinergia. Então, o material residual, né, o mel pobre, que é um subproduto da indústria do açúcar, ela pode ser usada perfeitamente para fermentação. Tá? Como vocês viram aqui no exemplo, em que priorizou a produção do açúcar em detrimento do etanol, neste exemplo aqui. Vamos deixar mais tempo aí, né? Produção do açúcar em detrimento ao etanol. Vamos lá, produção de etanol. Então, o preparo do mosto, que nada mais é que um tanque, pulmão, né? Ele, como é todo o processo até então, né, na usina é um processo contínuo, tá? Uma usina como essa, ela geralmente ela é projetada com uma máxima confiabilidade possível. Então, dificilmente vocês vão ver grandes tanques, que é dificilmente, vocês nunca vão ver em nenhum dos pontos, né, independente desse diagrama, ou desse aqui, ou do que está aqui atrás, vocês não vão ver grandes tanques de caldo extraído, grandes tanques de caldo tratado, grandes tanques intermediários, grandes, sei lá, vasos de pressão para acumular vapor, xarope simples, nada disso. Tá? Por quê? Abre-se um pressuposto de que, se os processos são confiáveis, dificilmente tem interrupções, paradas não programadas ou até mesmo panes. Se tiver uma pane, em algum ponto, certamente o processo inteiro é interrompido e tem que interromper também o processo agrícola, a colheita. Da mesma forma, se chover muito a ponto de parar a colheita, vai ter aqui uma reação em cadeia, vai parar a extração do caldo, depois o tratamento, depois a produção de açúcar e etanol. Mas isso é previsível, isso aí, não é que é previsível, é inevitável. E é facilmente previsível, né? Previsão do tempo está aí para isso. Agora, paradas não programadas devido a uma interrupção súbita de uma bomba, imagina, parar o processo inteiro por causa de uma parte ou outra. É que nem, por exemplo, a linha automotiva. Se der problema na estampagem, a longo prazo vai parar os processos seguintes, até chegar, sei lá, a cabine de pintura. Tá? Ou ao contrário, dá pau na cabine de pintura, tem que parar todo o processo e fica lá um monte de caos
em desenvolvimento lá, com o processo interrompido. Então, quando fala em confiabilidade, é o quê? Confiabilidade é um instrumento, né, uma ferramenta da engenharia de produção, né, engenharia de manutenção também é especial, e que visa ter equipamentos e que tenha o menor risco possível de defeitos. Defeito é quando a máquina funciona, mas não na sua toda integridade. Agora, a pane é quando para mesmo. Então, vamos supor uma moenda, a moenda com defeito. Os rolos estão girando mais devagar, culminando aí na necessidade de uma menor moagem. Agora, a pane está parado mesmo. Né? Então, a confiabilidade essencial, uma alta confiabilidade essencial, primeiro, porque nós estamos falando de uma linha até a saída do tratamento do caldo, que aí separa, né? Um pouco vai para açúcar, um pouco vai para o etanol. Se der pane no processo do etanol, todo o caldo tratado pode ir para açúcar. É fácil falar, né? Mas vai saber, né? Porque a definição do quanto de açúcar é produzido e quanto de etanol é produzido vai depender muito da economia, né? Vai depender muito da exigência da indústria, não da exigência da indústria, mas das exigências do mercado. O preço do açúcar está lá embaixo, o etanol compensa ou vice-versa. Agora, se tiver algum problema na extração do caldo, aí o processo inteiro é atrapalhado. E aí, quando fala em alta confiabilidade, é uma menor necessidade de manutenções corretivas. Isso pode acarretar no que, por exemplo, da necessidade súbita de fornecimento de equipamentos, de insumos, de materiais diversos, inclusive vindos de cidades distantes. Então, por exemplo, Brasil tem em torno de 400 usinas, mas às vezes tem algum equipamento, algum dispositivo aí que é fornecido por poucas empresas. Vamos supor uma usina lá no interior do Rio Grande do Sul, porque lá no Rio Grande do Sul tem usina. Aí dá algum problema em algum rolamento. E tem que entrar em contato com Porto Alegre, tem que entrar em contato com São Paulo, que é o estado maior produtor que tem mais usinas no Brasil. E aí até receber as peças demora. Então, dependendo da peça, se for aquela peça que dá parada da panes mais frequentes, peças com defeitos mais frequentes, é muito comum que tenha no estoque e faça a reposição rápida. Mas e se for, por exemplo, peças, componentes mais novos ou já existentes, mas não utilizados anteriormente em alguma usina? Alguma novidade, alguma peça nova? Aí é mais complicado porque tem que ter uma interação entre o fornecedor, um engenheiro de vendas, com o engenheiro dentro da usina, onde vai fazer uma análise das peças novas, dos componentes novos, né? Isso principalmente quando há uma introdução de tecnologia nova, ou alguma peça mais resistente, enfim, um processo mais eficiente, mais avançado, que exige menos manutenção, vamos supor. Isso acontece muito, por exemplo, substituição de um modelo de rolamento para outro modelo de rolamento, vamos supor. Então, assim, tem que ter uma interação entre os dois profissionais, do lado o produtor e do lado consumidor. E aí, a partir daí, fazem todo um processo, né, de análise, de prevenção de defeitos, prevenção de dano, de panes, toda uma análise de confiabilidade, processos de manutenção, algo tudo novo, né, suscetível a erros. E também, às vezes, necessitando de processos como tentativa e erro. Então, quando eu falo o que é confiabilidade, é um instrumento do ramo da engenharia de manutenção. Isso serve para um processo químico, como está aqui, processo mecânico, elétrico, etc. Em que, por exemplo, se uma peça, um sistema mecânico, elétrico, químico que seja, registrar uma confiabilidade, quer dizer, tiver, né, é determinado, uma confiabilidade de 99%, só pode dar defeito em uma peça das 100 amostras. Podendo ser um rolamento, por exemplo. Então, 99%, de 100 rolamentos só pode dar defeito em 1. Se for uma confiabilidade de 99,9, 1 para 1000. E assim vai. Confiabilidade de 50, 1 para 2. Então, assim, isso acarreta no quê? Uma necessidade de uma troca mais frequente de peças, né? Então, quanto maior a confiabilidade, menor é a vida útil.
Então, aquela peça, mesmo em perfeitas condições, mesmo depois, mesmo com a possibilidade de fazer manutenção preditiva, preventivamente troca a peça e coloca outra. É muito comum isso na indústria aeronáutica. E mais extremo, pensando aí numa indústria aeroespacial. Imagina dar defeito lá no espaço, né? E uma confiabilidade abaixo do espacial, plataformas de petróleo. E ainda nós estamos falando de fábricas, plantas industriais estão longe das cidades, algumas delas longe de grandes fornecedores. Imagina dar um problema numa peça muito grande, aí tem que sair peça lá de Piracicaba, lá de Sertãozinho, com destino a norte do Mato Grosso, por exemplo. Quanto tempo demora para chegar essa peça? E aí tem a parada programada, né, do final da safra. Aí imagina, uma parada não programada a longo, quanto de cana pisada que vai ter, né? Cana para a safra seguinte, né? E aí tem que colocar mais defensiva agrícola para manter aquela cana com uma sanidade adequada, né? Então, confiabilidade é isso. Então, numa usina vai ter lá um grupo de engenheiros, né? Um outro engenheiro de manutenção, para controlar o processo para que evite paradas não programadas, panes, etc., e perda de dinheiro. E aí tem vários estudos aí para aumentar a confiabilidade dos componentes, sistemas mecânicos, otimizar processos de manutenção, uso de materiais que permitem uma maior resistência, por exemplo, equipamentos, em vez de usar aço carbono, usa aço inox, permitindo aí menores trocas, porque, por exemplo, uma safra de 8 anos, uma safra de 8 meses, teoricamente 4 meses para manutenção. Às vezes utiliza-se materiais de aço carbono para ser descartados no final da safra. Termina a safra, descarta, joga fora, coloca outro. Materiais mais baratos, porque aço carbono é barato. Ou usar materiais mais caros, por exemplo, feito de aço inox, aço que, além de resistir à corrosão, resiste à abrasão de alguns elementos, não apenas sólidos como bagaço e palha, mas fluidos como vinhaça, flegmassa, caldo tratado, etc., né? Então, se usar materiais mais caros aí de aço inox, eles podem durar mais tempo. Isso é bom principalmente para safras longas e entre safras curtas, porque já houve caso de usina emendar uma safra com a outra. Praticamente só não ter paradas longas, só paradas mais curtas para fazer manutenções rápidas. Isso já aconteceu. Isso é bom, por quê? Porque é sinal que tem bastante cana, tá? E tendo alto faturamento. Isto é, quanto menor a safra, né? Menor é o faturamento. Porque, por exemplo, as férias, né, em geral, de um mês na iniciativa privada, por exemplo. E aí imagina, né, aí um profissional, né, que é especialista num setor aí, por exemplo, fermentação, e aí vai ter que ser remanejado para outro setor e se não tiver, tudo bem, né, que vai ficar lá na fermentação, mas vamos supor aí que chega um ponto que não tem mais nada que fazer, o cara vai ficar ocioso. É que assim, é o que eu falo, é o que eu imagino teoricamente, de forma teórica, tá? Bom, acho que o vídeo tá ficando meio longo, mas o importante é isso, né? Comecei a falar da gestão da água, questão da confiabilidade dos equipamentos, possibilidade de usar materiais mais resistentes. Vocês estão vendo aqui que tem alguns pontos, né, onde há uso de materiais que possam comprometer negativamente com o material, né? Por exemplo, quando fala sulfitador, né, pensa, nossa, enxofre ataca, né, as paredes, né, do tanque, do instrumento. Então usa aí aços inox mais robustos, né, que resistem à corrosão, resistem à abrasão, por exemplo, aqui na destilação, né, devido à presença da vinhaça, vai ter alguns componentes sólidos, aí pode comprometer, né, com a qualidade do material, né, dentro dela, enfim. Então, sabe-se que tem alguns pontos que necessita de materiais mais resistentes, outros nem tanto. Sempre fazendo balanço aí, né, econômico, se vale ou não a pena. Bom, eu não falei ainda da produção de etanol, mas eu vou continuar no próximo vídeo ainda, usando aqui esse diagrama. É isso aí, gente. Até daqui a pouco.